Como é? Repita aí. Estão vendo aí a imagem que eu estou botando na tela? A imagem estamos vendo aqui. Pronto. Isso é um raio-x de tórax em quê? De em pé, deitado, de ladinho, sentado? Deitado. Deitado. Pronto, é a imagem em PA e em AP. Falei isso ontem. PA. Deitado é PA. Tem certeza? AP. Ah, tá. Observem aí. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Isso aí indica que é a projeção do raio central, tá? Do feixe de raio-x. Tá vendo que eu falei ontem que tinha uma angulaçãozinha, quando é deitada? Ela tem uma angulaçãozinha, tá certo? Aqui, ó, raio central angulado 5 graus caudalmente, tá? Quando eu falo caudalmente, ele está apontando no sentido de quê? Da cabeça ou dos pés? O que é que vocês acham? Hein? Raio central apontado caudalmente, está apontando para quem? Sentido dos pés ou da cabeça? Da Pense. cabeça. Cabeça. Caudal, tá apontado Pé. para os pés? Ah, sim, para os pés. Se fosse cefálico, era a cabeça. Certo? Aqui, ó. Ao nível da T7, a T8, a T10. A T7, a T8. Quando eu falo T7, é torácica, é a sétima vértebra torácica, tá certo? Ou oitava vértebra torácica. 10 centímetros abaixo da incisura jugular. Isso é só marco topográfico, para a gente marcar aqui, ó, o X do raio central, certo? Tem outro tipo de exame de tórax que a gente faz, que é sentado, tá? Se houver a possibilidade da pessoa ficar sentada na cadeira de roda, faz sentado, tá certo? Aqui a imagem também, ó. Do mesmo jeitinho. A pessoa vai fazer um exame em AP, tá certo? Tem uma pequena angulação aqui do raio central. Aqui atrás da pessoa a gente coloca a placa, tá? O cassete. E faz a exposição em AP, tá? Paciente que não consegue ficar em pé e está na cadeira de rodas, a gente consegue fazer exame assim, tá bom? Não, às vezes nem é preciso colocar na maca, tá? A não ser que a pessoa realmente esteja já acamada, tudinho, não possa fazer, se mover e tal, a gente vai na maca mesmo. Mas, se tiver na cadeira de rodas, a gente também consegue fazer o exame na cadeira de rodas do tórax em AP, certo? Não é PA. Entendido? A imagenzinha aqui de AP. Lembra que eu falei ontem que a gente tem que visualizar uma certa quantidade de arcos costais, né? Já aqui na imagem em AP, a gente não consegue visualizar tudo que deveria, mas é o que é possível fazer, tá bom? Estão me ouvindo? Minha gente? Eu sim. Mais ou menos. Sim, porque, né, eu preciso ouvir a voz de vocês, senão eu me sinto sozinho. Estão entendendo, né? Tórax AP, AP sentado, pode ser feito. E essa daqui? É uma PA ou AP? Hein, minha gente? AP. Certo. Observem bem essa imagem aqui, não a posição do rapaz, aqui o raio-x em si, certo? Olhem um pouquinho. Depois, deixa eu ver. Observem esse outro aqui. Olhe bem para esse e olhe para esse. Qual é a diferença dos dois? Sem ler a legenda, tá? Senão vai ter que perder a graça. Um tá em AP e o outro tá em PA? Não, os dois estão em AP, certo? Esse é AP e esse é AP.
Só que esse aqui ele está fazendo uma posição diferente para fazer o raio-x, certo? Por que ele fez essa curvaturazinha aqui? Tá todo com a barriga para frente e tal. Olha essa imagem. Eu estou vendo aqui, ó, as clavículas, certo? É o AP normal. Quando ele muda para o AP lordótico, as clavículas vão lá para cima. Tá vendo aqui? Porque elas não estão mais aqui no meio. Elas estão lá em cima. Ou seja, eu tiro a sobreposição das clavículas nessa posição, certo? Entendido para que serve essa posição aqui, ó, lordótica, em AP. Olha o raio-x anterior. Estou vendo aqui, ó, clavícula, clavícula, certo? E na outra, a clavícula foi lá para cima. Eu mudei a posição, não mexi no raio central em nada, só mudei a posição do paciente. Entenderam? Hein, minha gente? Sim. Se eu botar isso numa prova, uma imagem de uma lordótica e uma imagem de uma AP normal, vocês vão saber descrever o que eu vou pedir, né? Tem que se acostumar com a imagem, certo? Aqui, ó, me livrei das escapas, das clavículas, foram lá para cima. Na outra, a gente consegue ver a clavícula na imagem no AP normal, aqui. Certo? Então, a gente já viu até agora. PA, perfil, AP em decúbito, AP em ortostase, AP sentado, que é na cadeira de rodas, que eu mostrei agora, a imagem anterior, certo? Agora, a gente acabou de ver a lordótica. A gente viu a lordótica e para que ela serve, né? Que tudo tem um porquê. Então, essa imagem aqui, você consegue desassociar as clavículas da imagem do tórax. Ok? Elas ficam sobre o ápice pulmonar, quase horizontais. Ela está lá na frente, mal consegue ver, certo? Aqui é a direção do raio central, né? Que a gente não vai fazer angulação. Colimação visível nas partes superior e inferior. Aquela coisa que eu expliquei da colimação para quem foi para a aula prática. Grau de inspiração. Em geral, o indivíduo adulto a gente conta 10 pares de costelas acima da cúpula diafragmática, certo? Veja aqui um tórax bem inspirado, ó. Dá para ver, ainda tem uma beirinha aqui, uma pontinha aqui da 11ª costela, mas em geral a gente consegue ver pelo menos 10, certo? Que é o padrão, porque está bem inspirado. Aquela historinha que eu falei ontem, quando a gente vai pedir para fazer o exame, a gente faz o que com o paciente? Pede para ele encher os pulmões de ar e prender a respiração, correto? Hein? Continuando. Eu volto lá. Aqui a imagem do tórax PA, ó. Pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até 10 pares de arcos costais aqui, ó. Direita e esquerda, certo? Ah, professor, nem sempre eu vou conseguir essa imagem, lógico. Porque nem sempre o paciente vai conseguir fazer essa inspiração máxima, certo? Mas a gente pede, ele faz o que é possível, tá bom? Principalmente se a pessoa tiver algum problema, tiver problemas de pulmonares, respiratórios. Mais uma aqui, um pouquinho, ó. Incidência PA verdadeira sem qualquer rotação. Ambas as extremidades externais, direita e esquerda, das clavículas estarão na mesma distância da linha central da coluna, ou processos espinhosos, certo? Aqui, ó, imagem do PA normal. Esse daqui deu uma rodadinha, certo? Ou seja, o paciente rotacionou. Não é o adequado, a gente tem que deixar com o alinhamento perfeito, ok?
Aí nessa aqui ele coloca a observação. Escoliose e cifose, ou seja, problemas de coluna. As radiografias de tórax, quando realizadas em AP e não em PA, a distância de 1,80 m vai causar o quê? Uma maior ampliação na silhueta do coração, o que complica o diagnóstico e um possível aumento da área cardíaca. Quando é em PA, o que foi que eu falei ontem? Distância 1,80 m. Em AP, a distância é um pouco reduzida, porque a área cardíaca está mais afastada do receptor de imagem, então vai dar aquela ampliação. O coração está situado anterior ao mediastino. Então, quando o exame é realizado em PA, teremos o coração mais próximo de quê? Do filme ou do receptor de imagem, ou do cassete, certo? O que causará uma menor distorção da imagem. Por isso, sempre que possível, fazer o exame em PA, tá? AP é em último recurso. Quando eu coloco aqui, ó, DOF é distância, objeto, filme, tá? Tá aqui na discriminação. Aqui algumas estruturas que a gente, da parte de anatomia, sei que você já viu a anatomia, mas é sempre bom dar uma revisadazinha, né? Alvéolos, os dois pulmões têm cerca de 500 a 700 alvéolos, onde ocorre o quê? A troca gasosa do sangue. Esses alvéolos são sacos cheios de ar, em forma de que parecem os cachinhos de uva, tá certo? A gente tem que conhecer um pouquinho a anatomia. Olha ela aqui de novo. A lordótica. A pelordótica. Lordose forçada da coluna lombar. O raio central continua, ó, na porção média do osso externo, tá? As clavículas aparecem horizontais e costelas distorcidas. KV alto para dar um contraste satisfatório, visualizando muitos tons de cinzas necessários para vermos as tramas pulmonares. Aquela história, usar o KV adequado e o IMS adequado para poder a gente fazer o quê? Trabalhar a imagem. Quando eu falo em trabalhar a imagem, eu estou falando do sistema digital, né? E quando a gente faz esse tipo de exame no convencional, tem que acertar, se possível, de primeira, para não estar repetindo o exame. E quando sair uma imagem, tem que sair uma imagem adequada, porque vai ser aquela imagem. Você não vai poder trabalhar essa imagem porque vai ser no sistema convencional, certo? Mas se for no digital, a gente tem aquele parâmetro de mexer nos tons de cinzas e trabalhando a imagem. Ok? Vamos ver aqui o próximo. Pequenos derrames pleurais. Lembra que eu falei ontem de uma posição em decúbito lateral, né? São demonstrados pequenos volumes de ar na cavidade pleural. Demonstram um possível pneumotórax, tá certo? Aqui o paciente tem o decúbito lateral. O receptor de imagem vai estar aqui atrás da pessoa, tá certo? Raio central perpendicular aqui, ó. E a imagem. A pessoa está em decúbito. Estão vendo aqui, ó? Essa mancha branca aqui. E aí, minha gente, estão me ouvindo? Sim, eu tô. Presta atenção, que isso aí eu falei ontem, tá vendo? Esse exame lateral para derrame pleural. Só um aviso, eu não estou com o WhatsApp aberto. Se alguém estiver ligando para falar alguma coisa, não vou atender, tá certo? Eu estou em aula. Aqui a imagem, ó, do derrame pleural. Estão vendo a diferença? A parte mais escura porque tem presença de ar. O líquido vai escorrendo.
E outro exame, tórax, a rotina. Tórax, PA, perfil, certo? Aqui a gente, aquela mesma história que eu falei, quando é bem inspirado, conseguimos visualizar o quê? 10 pares de arcos costais, certo? O examezinho de perfil e a rotina de tórax. Eu sempre faço o PA e o perfil. Às vezes, claro que na urgência não dá para fazer o perfil, você faz só o PA ou o AP. A gente faz o que é possível na urgência, tá bom? Posicionamento do tórax em perfil. Lembra que eu falei que eu geralmente peço para ficar assim, mas a pessoa pode ficar assim, certo? Pode ficar assim, contanto que a área do tórax que eu quero esteja livre, tá? Não pode ter os braços atrapalhando o exame em perfil, certo? Se o paciente não consegue se equilibrar muito bem, às vezes eu pego aquele suporte de soro de metal, coloco na frente, a pessoa se apoia naquilo ali e durante aquele segundinho onde eu vou fazer a exposição, tá lá e segurando naquele metal, certo? E eu consigo fazer. Vamos lá. Aqui é falando sobre da questão, né, da distância ao objeto filme, certo? Porque não pode estar acima, não, ou longe demais, ou perto demais, para não ter ampliação ou diminuir o foco. Tem que estar tudo sempre dentro dos parâmetros adequados. MAS suficiente, menor, tá? Deve ser empregado para oferecer uma densidade ideal dos pulmões e as estruturas mediastinais. Tempos de exposição curtos para minimizar a chance de movimentação com a resultante perda de nitidez, certo? Ou seja, é aquela velha história, a técnica adequada no tempo adequado, certo? Para diminuir excessos, vamos dizer assim, principalmente no sistema convencional, onde a gente não pode trabalhar a imagem, tem que acertar, a imagem tem que ser boa de primeira. Na posição ortostática, o que é que vocês entendem por posição ortostática? Hein, Fabiana? Oi, Nina. André, eu não sei não, esqueci. Ortostática é o quê? Você fez na prática. Paciente em ortostase, posição ortostática, ele está em pé, minha gente, tá? Decúbito, está deitado. Ortostática, está em pé, certo? E sentado é sentado mesmo. Então, quando eu botar essa palavrinha ortostática, já sabe que a pessoa está em pé. Olha essas imagens desses pulmões aqui. Você, olhando assim, você acha que esses são pulmões saudáveis? Não. A gente pode não saber qual é a patologia, certo? Mas a gente só de olhar, a gente sabe que tem algum problema sério ali, tá bom? Decúbito dorsal mostra uma aparência condensada ou pacificada, generalizada, em todo o pulmão, resultante de uma presença de líquido, porque o líquido, em imagem de raio-x, ele aparece branco, tá? Aqui, ó. É como se a pessoa estivesse se afogando. Vou voltar aqui. A famosa PA, que a gente vem falando durante a semana. Olhem bem aqui o campo de colimação, certo? O campo de luz. Onde está o X da questão, né? O ponto onde vai incidir o raio central. A posição do paciente, tá? Aí vamos lá. Raio central perpendicular ao porta-filme. Ou seja, ele está fazendo um ângulo
Quando eu falo raio central perpendicular, aqui está o book, mural, certo? Ou o paciente está em pé. O raio central vai incidir nessa direção, ou seja, este vai estar perpendicular ao receptor de imagem, a pessoa. Certo? Quando eu digo perpendicular, ele está formando um ângulo de 90 graus, tá certo, pessoal? Um ângulo de 90 graus. Centralizado ao porta-filme com um plano médio sagital ao nível da T7. 18 a 20 centímetros abaixo da vértebra proeminente. Quando eu falo T7, eu estou me referindo ao quê? T7 é o quê? T7 é o quê, minha gente? Digam. Eu não sei o que é, não. Quando eu falo T, eu me refiro à torácica, certo? Ou seja, as vértebras torácicas, da coluna torácica. Porque a região do tórax, eu vou ver também a parte da coluna torácica, entendeu? Então, está no nível da 7ª vértebra torácica, certo? Se eu estivesse falando de cervical, eu estaria falando em C, tá? Porque C de cervical. Se eu estivesse falando de coluna lombar, eu vou falar L, tá? L de lombar. Então, aqui, ó, T7, ou seja, a 7ª vértebra da coluna torácica, ok? Deu para entender? Hein? Se ficarem calados, eu vou subentender que vocês estão afiados, tá? Sim, eu só tinha esquecido. Pronto. Aí, quando eu falo ali em vértebra proeminente, vocês lembram de quê? Vamos lá. Vértebra proeminente. Eu não lembro. Eu estou falando da coluna cervical, tá bom? Pescoço, tá? A 7ª vértebra proeminente é porque já está na transição entre a coluna cervical com a coluna torácica, certo? Então, o processo espinhoso da coluna da 7ª vértebra cervical é muito parecido com os processos das vértebras da coluna torácica, certo? Vocês vão, se já estudaram anatomia não, quando revisarem, vão ver que as vértebras cervicais têm algumas características específicas que diferem umas das outras, certo? Principalmente a C1, a C2 e a C7, tá? Porque a C7 ela é quase igual a uma vértebra torácica, certo? Por isso que ela é proeminente. A gente sente uma pontinha dela aqui atrás. Eita. Vocês ainda vão ter aula de anatomia, não? Acho que não, viu? Tá. Observe a marcação aqui que a pessoa faz com a mão, tá? Ele abre e toca com o dedo, com o 5º dedo, ou no popular, o dedo mindinho, na C7, e com o 1º dedo, ou no popular, o dedo polegar, na T7. Estão entendendo a imagem aí, ó? Pode olhar a foto aí. Aqui, ó. Toca na cervical, na C7, depois com outro toca na T7. Aí é a marcação da distância para o raio central. Continuando. Tórax PA. Aqui, só repetir, mas isso aqui é uma imagem da lordótica, né? Como eu já falei da lordótica lá em cima, lordótica a gente desassocia aqui, ó, as clavículas, tá certo? E os ápices pulmonares ficam livres da superposição das duas clavículas, tá certo? Isso na lordótica, em AP.
Olha elas aí, aquelas posiçõezinhas de oblíquas. Que eu falei ontem lá no laboratório. Essa daqui é a famosa OAD, OAE. O que quer dizer isso? Oblíqua anterior direita, certo? O paciente está com angulação aqui de 45 graus. A outra, oblíqua anterior esquerda, a mesma angulação, 45 graus, certo? Observe a posição do paciente, né? Mãozinha na cabeça, o braço contralateral afastado também, para não aparecer na região do tórax. Raio central, ângulo de 90 graus ou perpendicular. Nível da T7, certo? 10 centímetros abaixo da vértebra proeminente, ou seja, a 7ª vértebra cervical. Estão compreendendo? Isso é só tórax. Vamos lá, segue o fluxo. Exceção. Aqui é um exame, como o nome já diz, é uma exceção, né? Mas é um exame em AP e decúbito, certo? Aqui, ó, o raio central, ele está angulado 15 a 20 graus no sentido cefálico, ou seja, ele está apontando para os pés ou para a cabeça. Hein, pessoal? De novo, raio central, 15 a 20 graus no sentido cefálico. Exame em AP. Para a cabeça, para a cabeça. Cabeça. Amém. Porque isso aqui é vamos dizer aqui, uma variação da lordótica, certo? A lordótica a gente faz ela em pé. Mas se o paciente não puder ficar em pé, a gente consegue dar um jeitinho para fazer deitado. Ou seja, aí o que a gente faz? Quando o paciente está fazendo a lordótica em pé, ele fica com aquela posição, né? Mas se ele está em decúbito, então a gente vai ter que angular o quê? O raio central, certo? Aí como vocês estão vendo aqui, ó. Aí tem uma angulação de 15 a 20 graus cefálico do raio central. Aí vai também simular uma lordótica. Entenderam? Trazendo aqui um pouquinho para a radioproteção, né? Ele está com o capote aqui protegendo as gôndolas. Decúbito lateral em AP, né? Para investigar a possibilidade de presença de quê? De novo, líquido, tá? Na cavidade pleural, ou seja, o famoso derrame pleural. Entendeu? Aqui, ó. O lado que a gente suspeita que tem o derrame, ele tem que estar voltado para baixo, tá certo? Para o líquido que tiver, ó, e vamos dizer assim, decantando, repousando naquela região. O líquido vai descendo. Para pesquisar a possibilidade de pequenos volumes de ar na cavidade pleural, pneumotórax. O lado afetado deve estar para cima. Ou seja, o líquido vai descer e a outra parte vai ficar com o ar que vai subir. PA verdadeira. Aqui, ó, não é a lordótica, né? É a PA normal. Ou seja, a gente consegue ver a sobreposição das clavículas, certo? Contar aqui, ó, os 10 pares de arcos costais. Porque o paciente, ele fez aquela expiração que a gente acha perfeita, né? Enche o pulmão de ar e prende a respiração. Quando isso sai perfeito, a gente consegue contar 10 pares de arcos costais. Entendeu? Quando não sai muito... Professor, Oi. o que significa PA verdadeira? Verdadeira. É a posição PA verdadeira, sem rotação. É a PA normal. Raio de tórax padrão, entendeu?
Tá certo. Obrigado. Se tiver uma oblíqua, não é verdadeira. Se tiver um AP, não é verdadeira. A lordótica, não é a PA. Então, assim, PA verdadeiro é isso aí que vocês estão vendo. Certo? O paciente perfeitamente alinhado, inspiração máxima, visualização de 10, no mínimo 10 pares de arcos costais, sem nenhuma rotação, tá? Tem que estar... Aquela historinha, quando eu falei, que eu peço para o paciente encostar os ombros, porque ali eu já até evito de uma rotação. Quando ele encosta, você está mais apoiado. Por isso que, às vezes, até eu seguro o paciente para ele sentir o apoio para ficar na posição que eu quero, para poder o exame sair o melhor possível, tá certo? Porque o paciente pode ter alguma lesão de ombro, pode ter alguma lesão de coluna, e a gente não consegue deixar ele com esse alinhamento perfeito. Mas a gente tenta fazer o melhor, certo? Por quê? A gente fazendo o exame o melhor possível, além de ter um exame de qualidade diagnóstico, vai ser melhor para o paciente também. Porque um exame rodado, mal feito, vai atrapalhar o laudo. E quem é que se prejudica nisso? O paciente, né? Dúvidas? Quem for treinar tórax por aí, tudinho, trabalhar com... Pronto, esse PA verdadeira, já que você perguntou, qualquer exame admissional hoje sempre pede raio-x de quê? Você vai assumir um trabalho. De tórax. Pois é. E é um PA verdadeiro, ou seja, um PA normal, certo? Eu não sei se lá, você estava me falando ontem, eles estão pedindo PA e perfil, mas geralmente é só o PA de tórax, certo? Mas eles estão pedindo também o perfil. Pronto, porque uma coisa complementa a outra. Então, o PA de tórax tem que estar perfeito e o perfil também tem que estar bem alinhadinho, certo? Não pode ter rotação. Então, tá aí uma imagem de um PA de tórax de verdade. Aqui a gente vai ver outra estrutura que está no tórax, que é o osso externo. Entendeu? Aquele ossinho que fica no meio da caixa torácica, onde se inserem as costelas. Ela nem se insere totalmente, né? Porque uma parte é osso e outra parte é cartilagem. Aí aqui, ó, exame para visualizar o externo, certo? É a posição do paciente aqui. Tem em oblíqua, tem em perfil, tem decúbito lateral. Mas observem, não sei se vocês estão vendo bem aí, a colimação. A colimação não é uma colimação para o tórax, é para o quê? Para o externo, certo? Ou seja, para o campo de colimação tem que ser de acordo com o tamanho da estrutura que eu quero ver. Se é para visualizar o osso externo, então vou colimar para o osso externo e não para o tórax todo. Aqui, ó, uma imagem de tórax em perfil, só que está colimada para quem? Para o osso externo. Tá vendo? Aí está aqui a anatomia do osso externo. Tem a parte de cima, o manúbrio, onde as clavículas se encaixam aqui em cima. O ângulo external, o corpo do externo e o processo chifoide, que é a pontinha lá embaixo. Aqui a imagem do osso externo. Vocês estão vendo aqui as costelas sobrepondo ele, mas dá para ver ele aqui atrás, tá certo? E aqui o desenho dele. Eu, assim, em urgência, nunca me pediram, tá? Que eu me lembro, nunca me pediram para fazer especificamente para o osso externo.
Claro, se a gente perceber que tem alguma fratura, perceber alguma coisa, a gente faz uma imagem mais específica para aquela região. Lateral, posicionamento, né? Ortostática é o quê? A pessoa está em pé, sentada ou deitado. Em pé. Tá. Projeta os ombros para trás, deixando o externo proeminente. Tá? Raio central perpendicular ao filme, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Distância, objeto filme, ou distância foco, objeto filme, 1,50 m a 1,80 m. E aquela velha história, prenda a respiração. As oblíquas. Oblíqua anterior, para projetar o osso externo da área cardíaca. Paciente em obliquidade, aí tem uma angulação aqui de 15 a 20 graus, raio central perpendicular ao filme, ao ponto médio do osso externo. Se é o ponto médio do osso externo, então você imagina que vamos supor que o osso externo tenha 20 centímetros. Se é o ponto médio, ou seja, só dividir 20 dividido por 2, dá 10. Então, vai ser, o raio central vai incidir na metade do osso. Vamos dizer assim. Agora, vamos para o nosso querido tórax PA novamente. Por que eu insisto tanto no tórax PA? Porque quem trabalha na radiologia vai passar a vida fazendo exame de tórax PA. Tá? Hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Pronto. Amanhã eu estou de plantão, amanhã eu já vou começar a contar os exames do mês todinho, tá? Para a estatística. Sempre dá, no mínimo, deixa eu ver aqui, acho que 300 e pouco exames de tórax no mês. Tá? Falando tórax PA. Aí quando soma PA e perfil, soma P, aí dá mais, certo? Então, assim, é o exame que é mais pedido. E a gente não pode, nós não podemos nos dar o luxo de estar errando esse tipo de exame. Certo? Entendido? Então, vão se acostumando a amar o tórax PA, tá certo? Porque ele tá aí e veio para ficar e não vai ir embora tão cedo, tá bom? Vão ter outros exames, mas o tórax é padrão. Certo? De novo, raio central perpendicular direcionado para a região média do tórax, ou seja, nível de T7. Quem é T7? Vértebra torácica número 7. Ou a 8ª vértebra também. Ou a gente marca 10 centímetros abaixo da incisura jugular. Ou aquela questão da vértebra proeminente. Enfim, tem vários jeitos para fazer o exame de tórax PA. Paciente sentado na maca, com o tronco ereto, pernas pendentes, braços envolvendo a cintura, ombros rodados para frente e para baixo. Aqui é só a descrição daquela posição que eu sempre procuro fazer. Mãozinha na cintura, ombros à frente, certo? Se a pessoa ficar mais apoiada, eu peço para que abrace, né? O mural, enfim. Para fazer o exame com a imagem melhor possível. Perfil, mesma coisa. Qual é a região que está mais próxima do receptor de imagem, o lado direito ou esquerdo, no exame perfil? Me diga aí. Qual é o lado que a gente dá prioridade para encostar? Esquerdo? O esquerdo. Ok. Porque é mais próximo do coração. Sim. Porque se for o lado contrário, o coração fica um pouco mais afastado. Então, ele vai ter uma
a imagem vai ficar um pouco mais ampliada, certo? Então, o padrão é sempre estar encostado do lado esquerdo. Claro, vai ter as exceções, traumas, etc. Mas o padrão a gente coloca sempre do lado esquerdo. Tá vendo aí, ó, que o paciente pode colocar a mão nessa posição, pode levantar o braço, pode, enfim, contanto que os braços não estejam atrapalhando a imagem perfeita. Ela de novo, eu me apaixonei por essa lordótica, eu tenho ela muitas vezes. Perdoe, tá? Não vou nem falar mais, porque vocês já entenderam que é para livrar, né? A tirar as clavículas da sobreposição aqui da região do ápice do pulmão. Um pouquinho de anatomia, né? Falando aqui, ó, do osso externo. Observe uma coisa, pessoal, na anatomia. Vocês acham que as costelas vão até o osso externo, né? Elas vão até uma certa parte. Depois elas se conectam com a cartilagem, certo? Olha, aqui vamos falar aqui dos brônquios, um pouquinho da anatomia, não custa, né? São formados por 10, 20 anéis cartilaginosos em forma de C que estão na incisura, incrustados em suas paredes, localizados à frente do esôfago. Estou falando aqui, ó, não estou falando do esôfago, estou falando aqui da região da traqueia, tá? Um lado vai para o pulmão direito, outro lado vai para o pulmão esquerdo. Aqui falando sobre troca gasosa, que ocorre aonde? Os pulmões, né? Desenhozinho aqui do pulmãozinho, bonitinho para vocês. Eu, em prova, não vou cobrar anatomia em si, tá certo? O foco vai ser só a questão do posicionamento, ok? Isso em prova prática ou prova teórica, certo? Lembrando que prova teórica o assunto vai ser extenso, tá? Outra imagem aqui. Esse aqui é um AP ou PA? Olhando para a imagem, o que é que vocês acham? Um AP? Não, amigo. Muito difícil você ver uma imagem em AP, você contar 10 pares de arcos costais, certo? Isso aqui é o famoso PA verdadeiro, a imagem padrão de tórax. E, ó, falando a parte do sistema respiratório, vias aéreas altas, né? Faringe se conecta com o nariz, a boca, laringe e esôfago. É um canal comum do aparelho digestivo para o aparelho respiratório. Às vezes a gente não se engasga, né? Um cuscuzinho e tal. Por quê? Porque ele, em vez de descer pelo esôfago, ele vai para onde não deve. Aí volta. Ou a gente se engasga. Essa imagem aqui, pessoal, é de quê? O que é que vocês acham? Alô? Lembrando que só no exame de pulmão tem várias modalidades, tá? Não é só raio-x, não. E aí, essa imagem é o quê? Bora, minha gente. O tórax. Sim, mas é a imagem de quê? Raio-x, ressonância, tomografia, o que é que vocês acham que é isso aí? Tomografia? Isso aí? É. Aqui o pulmão do lado, pulmão do outro lado, a parte da traqueia, o esôfago está mais estreitinho, parte dos
Grandes vasos. Estão vendo que tem uma manchinha branca aqui do lado? Sim, tô vendo. Ponto, seja indicativo que é alguma lesão torácica, certo? Lesão torácica suspeita de tumor ou massa agregado de células, né? O famoso CA. Determinação do tamanho, formato, posições dos órgãos internos. Identificação de sangramentos ou acúmulo de fluido ou líquido dentro dos pulmões ou áreas aéreas, certo? Isso aqui é a imagem de tomografia. Porque em tomografia a gente visualiza as imagens em fatias, cortes. Quem é você? Quem é esse ossinho aqui? Hein? Falei dele agorinha. O osso externo, Isso. Aqui em cima se insere dois pares de quê? Já está dizendo aqui o nome, ó. Uma incisura jugular, outra incisura clavicular. Então, ou seja, as clavículas se inserem aqui em cima, certo? Corpo do externo, processo chifóide. A gente tem que ter cuidado aqui com essa. Ah, lembram de massagem cardíaca? Uma pessoa está lá morrendo e o outro fica em cima massageando. Tem que ter cuidado quando for fazer isso em alguém, tá certo? Sabe por quê? A gente tá fazendo força em cima desse osso aqui. E essa pontinha aqui, ó, chamado processo cifóide, vocês, se pegar errado ali, aquilo ali pode ter um trauma, tá? E perfurar algum órgão ali. E como é próximo do coração, imagina, pressionar errado e vai acabar de matar a pessoa, tá certo? Ui, não, isso aqui não, já falei. Bem, a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai se acostumar com a imagem normal, aquela lá do PA verdadeiro, do tórax, certo? Quando a gente vê alguma imagem que tem alguma lesão, a gente vai automaticamente perceber que aquela imagem tem algo de errado. Aqui eu tenho dois exemplos disso, tá vendo aqui? Tem uma setinha indicando, porque a imagem não está muito nítida, que tem alguma lesão nessa parte do pulmão. Aí no exame em perfil a gente já vê a mesma lesão aqui, ó, parece uma massa arredondada. Isso não é normal, então é sugestivo de quê? De algum tipo de patologia, certo? Com o tempo a gente começa a ter uma visão, detectar as patologias, mesmo que muitas vezes a gente não saiba o nome dela. Até porque para se fechar um diagnóstico, o médico precisa da imagem, precisa dos exames complementares e da própria anamnese, do histórico da pessoa e tal, né? Mas visualmente a gente já vê que esse tórax aqui tem alguma coisa de errado, tá bom? Parte de anatomia, conhecer bem a região da caixa torácica, os órgãos que tem dentro dela e tal. Famosa, vocês vão sonhar com essa posição aqui, ó, tórax e PA, tá? Tem que saber fazer esse exame no máximo grau de perfeição. Observem aqui, vocês perceberam que no book mural ele tem alguns, né, tem uma curvaturazinha para a pessoa meio que encaixar o queixo. Mas nem sempre eu boto a pessoa apoiada ali não, tá? Porque nem sempre a pessoa consegue fazer essa extensão toda do pescoço e tal. Imagens. Tórax, certo? Uma com a inspiração
ruim e a outra com a inspiração mais ou menos correta, tá certo? Essa imagem é igual a essa, hein? A gente está observando que o pulmão está cheio de... Tem algum tipo de problema aqui, né? Eu não vou dizer se é uma pneumonia, se é um derrame pleural, o que for, mas pulmão normal não é, tá certo? Ele está quase todo branco pro lado direito, o lado esquerdo também já está bem tomado, que a gente mal vê a sombra do coração. E aqui ele está em expiração, ou seja, o paciente não puxou o ar e prendeu a respiração, ele está em expiração. O outro está um pouquinho melhor, porque está em inspiração. Pode ver a diferença. Eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que no máximo 7 pares de arcos costais. E eu já falei que o padrão a gente tem que ver no mínimo 10, né? Aqui vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda não está no padrão, mas também a gente tem que considerar que a pessoa pode estar com alguma patologia, né? Então não vai conseguir fazer a expiração máxima, certo? Olha a diferença do tórax padrão para as outras imagens. É igual? A gente está observando que tem diferença, né? O paciente deve estar em inspiração máxima, ou o máximo que for possível, tá bom? Prender o ar, parar dos pulmões. Uma segunda expiração, aquela coisa que eu falei. Uma segunda inspiração profunda antes de prender o ar e fazer a exposição. Claro que, às vezes, na urgência, dependendo da quantidade de pessoas que a gente tem para atender e tal, das condições do paciente, às vezes ele não consegue fazer a segunda inspiração. Mas se a gente puder, peça para que a pessoa prenda a respiração na segunda inspiração. Então, a região dos pulmões, músculo diafragma e tal. Imagens do posicionamento e as imagens do raio-x das oblíquas, tanto a OAD, ou seja, a oblíqua anterior direita, e a OAE, oblíqua anterior esquerda, certo? Bom, pessoal, juntando essa aula de tórax de hoje com as que eu já fui dada na prática, na segunda e ontem, vocês estão com alguma dúvida em relação a tórax? Alô? Porque semana que vem eu vou começar com provavelmente abdômen, tá? Então, tórax eu estou encerrando hoje. Vou mandar essa aula para os grupos de WhatsApp e postar lá no portal dos alunos. Então, com dúvida de posicionamento de tórax? Alô? Dúvida eu sempre tenho, André. Dúvida a gente sempre vai ter, né? Mas a gente entendeu. Pelo menos eu entendi um bocado. Eu já falei de segunda-feira para cá um bocado de tórax, né? Então, assim, pelo menos o mínimo eu acho que já deu para vocês terem noção do que é. Fora que vocês... Nessas aulas é impossível o cara aprender tudo, né? Não, mas o padrão que eu quero, ó, PA, perfil, AP, entendeu? Vocês têm que, pelo menos o básico, tem que ter noção. O básico dá para entender. E com a prática vai levando a perfeição, né? Aí vai do empenho de cada um e pegar o material e ler, estudar, entender, certo? Porque vai ser na prática, no dia a dia mesmo. Mas, assim, conhecer o posicionamento de tórax, PA, AP, perfil, você já conhece, tá aí dado, já mostrei, certo? Então, vai ser no dia a dia, tá? Mas
não deixem de estar sempre revisando essas coisas. Não pode, porque senão acaba esquecendo. Ah, vou começar o estágio daqui a 2 meses, é só daqui a 2 meses que eu vou pegar o assunto para ler? Tá errado, tá? Então, deixa salvo no celular, vamos mandar as aulas para lá. Se tiver um tempinho, dá uma revisada, dá uma lida, hein? Por aí vai. É assim que eu fazia. E ainda faço. Porque são muitas coisas durante o dia, muita informação e não dá para deixar tudo para a última hora, tá certo? E como eu falei, o exame de tórax é o que mais se pede, tá bom? Não queiram, assim, deixar para tudo para a última hora, tá certo? Não mais alguma outra coisa que vocês queiram perguntar? Essa semana só foi para tórax mesmo. Alô? Ninguém? Alguém? Não, tem mais nenhuma pergunta não. Tá bom, pessoal. Então, por hoje eu vou parando por aqui. Semana que vem, como eu falei, tá? Eu vou ver se eu consigo alguma visita. Não é garantia, porque não depende de mim, tá bom? Se eu conseguir alguma coisa, eu aviso. Se não, no mais, aula segunda, terça e quarta, tá bom? Ok? Ok, então. Então, Ok. boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Né? Boa noite, até mais. Boa noite.